Fala, família, Leonardo colando aqui neste início de noite de quarta-feira, dia 4/3/2026. Eu venho aqui com as últimas informações do Vasco da Gama e é claro que vamos falar muito da coletiva de apresentação do novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho, aonde teve respondendo aos jornalistas, teve colocando as suas ideias, suas expectativas e também rolou muita resenha, porque senão não seria o Renato. E agora eu vou trazer aqui, pelo menos aquilo que eu achei interessante para a gente poder debater, porque o Renato não foge da pergunta, não foge também da polêmica e não foge também da dieta, porque no final, rapaz, olha desse vídeo, nós vamos aqui ver uma indicação do nosso personal trainer. Olha, o Renato também tá velho, hein, galera? Tava vendo aqui as fotos do Renato aí, dando o seu primeiro treinamento no Vasco, mas enfim, para finalizar, ele dando de personal trainer também, indicando pro Digão comer um alfacezinho aí na salada. Será por quê, hein, Digão? Calma, depois da vinheta, muito aqui das expectativas, pretensões, planejamento de Renato Gaúcho para a sequência, já está se preparando para poder enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaína, sempre agradecendo aos mais de 112 mil, quase 113 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição. E, bom, no final de tudo aí, você vai comentando aí o que você achou dessa coletiva e também das expectativas que foram geradas, porque eu acho que agora, pelo menos nesse momento, a paz... Será que a paz voltou a reinar? Bom, pelo menos até o jogo do Palmeiras, sim. E o Renato, que foi apresentado hoje em uma coletiva de forma oficial. Antes disso, teve ali a presença de Felipe, Admar e também do Pedro Paulo no primeiro dia de trabalho do Renato. E depois nós fomos para a coletiva. E eu vou começar a soltar aqui alguns pontos dessa coletiva, das expectativas do Renato. Ele que esteve falando, né, sobre treinar o Vasco da Gama, essa responsabilidade, também o que ele pretende para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e como ele vai trabalhar com esse elenco, confiança, o time que toma muitos gols, time que hoje é lanterna. Renato veio aí cheio de vontade, mas a resenha fica para o final. Vamos lá. Para mim é um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado. Mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho. Pensar em novos rumos, daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou, sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar a disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então, o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão. De continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Já coloquei bem hoje pela página da manhã isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor que paga o ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre
torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores no campo, porque eu tenho certeza que vai dar suco. Bom, vai dar suco e outra coisa, né? Cobrança! Meu irmão, há quanto tempo que eu não ouço essa palavra cobrança em uma coletiva? Vamos ver, né, até que ponto o Renato resiste. Vamos ver que até essa amizade toda do nosso presidente Pedro Paulo com os jogadores, esse, né, protecionismo que ele tem ali, sabe? Brindar o elenco é uma coisa. Ficar ali protegendo o jogador perna é outro. Vamos ver, né? Até onde vai. Lembrando que o Renato não tem multa rescisória. Pode ter um jogo, ser mandado embora, elas por elas, e está tudo certo. Bom dia a todos, ou boa tarde. Acho que traçar as metas, o Vasco ele tem 3 competições. O brasileiro, que é prioridade. Sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando. A gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Bom, e ele chegou a falar na coletiva, né, que a prioridade é o brasileiro porque é o único que te rebaixa. Se tu não jogar na Copa do Brasil, foi eliminado, beleza, você volta no outro ano. Sul-Americana também, dependendo da sua colocação no brasileiro. Agora, meu irmão, caiu no brasileiro, complica tudo, né? Até a parte financeira do Vasco. E o Renato Gaúcho também revela, né, o primeiro passo do Vasco, que é parar de tomar gol. Se liga. Antes a gente precisa se armar para que a gente não tome tantos gols. Começa por aí. O esquema eu vou começar a treinar já no sábado, já vou fazer coletivo, já para colocar em prática as minhas ideias. Sexta-feira eu vou ficar com eles na sala de vídeo, no telão, mostrando bastante coisa para eles, na teoria, e depois eu mostro na prática, justamente para a gente começar a ter os resultados positivos. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário. Principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, esses espaços aí que eu tenho visto nos jogos do Vasco, a gente vai treinar para que isso não aconteça mais. É uma maneira que eu tenho de trabalhar, entendeu? Bom, que você pode ter certeza, né, que o Renato vai jogar pelo resultado, isso aí você pode ter certeza. Isso daí, outra coisa, né? Que mudança de filosofia de trabalho, né? O outro lá atacava de qualquer jeito, de qualquer forma, Vasco todo espaçado, tomando gol de contra-ataque, em transição, entregando gols na saída de bola, pelo jeito com o Renato. Isso daí vai acabar. A gente vai voltar ao bom e velho futebol, feijão com arroz, porque o nosso elenco também é um elenco, né, galera? Feijão com arroz. Se você parar para analisar o elenco do Vasco, é feijão com arroz. Agora, isso aqui é um papo reto, ó. Isso aqui é um papo reto. Só esse corte aqui daria uma live de 1 hora, meu irmão. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessário, ou então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr?
Não tem a parte técnica, tá mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Então, ou seja, o respeito vai voltar quando demonstrar dentro do campo. Agora, o cara recebe um bom salário, tem tudo. E outra coisa, assinou o contrato e aceitou. Tudo aquilo dali ele aceitou. E se você não paga, ele te mete na justiça. Mas o cara pode jogar do jeito que quiser, tem dia que não quer ir treinar, tem dia que tira o pé do acelerador. E foi o que o Renato falou, você é pago para isso, irmão. Então você está fazendo o que tu ama, tu chegou no ápice de jogar no time profissional Série A do Campeonato Brasileiro, que é o sonho de todo jogador de várzea, que está começando agora, está terminando e nunca conseguiu esse lugar ao sol. E é isso, cara. O cara tem que ter a consciência, está recebendo. E no Vasco, foi o que ele disse, nem todos os clubes conseguem pagar em dia. E hoje a gente pode aqui bater no peito e falar que o Vasco paga em dia. Então você vê a mudança. Enquanto tu não estava lá preocupado com a mente do jogador, se tinha um pãozinho com manteiga, né, presuntinho, queijinho, todinho para ele, o outro não. Irmão, corre. Tu tá recebendo para isso, tu tem tudo, pô. Até quarto separado, voo fretado, vida de príncipe, meu irmão. Aí você vê a diferença, né, de uma filosofia. Cara, eu tô esperançoso, tá? Tô iludido. Vamos ver até onde vai isso também. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho. Inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui. Eu trouxe ele profissional pro Vasco lá atrás. Admiro muito o futebol dele. Não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Então, quer dizer, para quem estava aí cogitando o Coutinho, esquece! Agora, meu irmão, vou te falar um negócio, né? Esse aqui, deixa eu ver se eu tenho outra. Não, vamos aqui nessa daqui primeiro. Aí, ó. Eu vim para trabalhar porque eu estou com tesão. Que isso, Renato? Se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Agora estou com muito... Outro corte, ó, vão ser vários. Aí ele falou isso que várias vezes na coletiva. Ô, Renato. Curtindo a vida. Agora estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com tesão para trabalhar. Eu vim para trabalhar. Que loucura, rapaz! Mas não acaba por aí não, porque a resenha rolou solta. No final da teve essa daqui ainda, ó. Se liga. Renato, boa tarde. Vitor Seta, do Jornal Globo. Vamos ficar aqui, não tem problema, não traz o cardápio aí. Vamos almoçar aqui hoje, gente. Vocês querem o quê? Vamos até as 4. Os últimos jogos o Vasco tem tido dificuldade para marcar gols, né? Você já teve a oportunidade de mostrar o DVD pra galera ver se eles conseguem acertar mais a ele? Aí você não vai ter atacantes para jogar, eles vão se matar. É melhor não mostrar. Foi você que postou mesmo? Minha filha, quem mexe no meu Instagram é minha filha. Ela ganha para isso. Aliás, eu tô trabalhando por causa dela também, né? Que ela é uma máquina de gastar. Agora vamos jantar, né? Por quê? Né? Agora... Mano, essa daqui foi a melhor de todas. Coitado do Digão, o Digão mandou. Agora vamos almoçar, porque no início lá, ele tá falando do horário, né? Que tava longa a coletiva. Pô, vamos almoçar aqui, pede um cardápio. Aí o Digão no final, que ser simpático, agora vamos almoçar. Aí se liga no Renato pro Digão. Máquina de gastar. Agora vamos jantar, né? Por quê? Né? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai no alface, meu irmão. Ai, caraca, Digão. Mano, isso aqui vai virar um memes pro resto da vida. O Digão, ele entrou pra história das coletivas do Vasco nesse memes aqui que já foi gerado. E ele vai continuar. Toda vez que tiver um jogador gordo no Vasco, eles vão lembrar. Toda vez que tiver uma resenha com o Renato, que fizer aqueles cortezinhos, né, das mitadas do Renato, vai entrar isso aqui. Vou falar uma coisa pra você. Vai no alface, meu irmão.
Quem falou de futebol? Me pega. Me encara. Você joga? Apostado, né? Tá muito quente pra correr de graça. Não sei qual ele joga, mas já bati nele. Pode perguntar pra ele. É isso, né? Esse é o Renato Portaluppi, novo treinador do Vasco. Chegou em alto astral, chegou brincando. Vamos ver até onde vai esse sorriso também do Renato. Porque o elenco do Vasco da Gama hoje conta com 30 jogadores. Não sei se o Renato vai atrás de mais alguém. Parece que vai, tá? Ele chegou a falar sobre alguns reforços, mas segundo as condições do Vasco, entende que a janela internacional e a janela de jogadores que estão sob contrato, que você consegue comprar e tudo mais, essa janela internacional já está fechada. Outro detalhe é que agora ficou a janela doméstica somente para jogadores que estão disputando o campeonato, os campeonatos regionais, não só o Carioca, e também as outras competições. Ou seja, vai até o final de março. Essa janela, o Vasco deve ir atrás de mais alguém para poder fortalecer o elenco, porque o Vasco briga aí, pelo menos, né, por brasileiro, para terminar em uma boa colocação, sair da lanterna. Essa foi uma das promessas do Renato, que o Vasco não ficaria ali, que o Vasco não tem time para ficar ali. Outro ponto importante, além do brasileiro, né, que é 3 milhões se o Vasco fosse campeão. Pô, seria lindo, né? A Sul-Americana, o Renato vai ganhar 1,5 milhão de bonificação. E se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, tá aqui, ó. Vamos lá, né? O técnico receberá as seguintes premiações em caso de título. E aqui a Copa do Brasil, 2,5 milhões de reais, além do seu salário e tudo mais, o que seria bem bacana. Vamos ver como é que fica a sequência da temporada. Essa informação vem lá do Vene Casagrande. Agora, né, rapaz, vamos ser sinceros, né? O Renato mete essa bronca, mas olha o joelho do Renato, ó. Aí o Digão pega no meu pé, né? Mas olha o joelho do Renato. Olha a carinha do Renato. O Renato tá coroa já, né, mano? Já é o vovô Renato ou é o pai Nato ainda? Eu acho que já é o vovô Nato, né? Acho que já não é mais o Renato Portaluppi de um tempo atrás. A idade chegou, mas continua a resenha, continua com boas ideias. Vamos ver se ele consegue aprontar esse time. Hoje eu só vim aqui para poder reagir a essa coletiva que eu achei bem bacana, sabe? Achei bem positiva, bem papo reto, ao ponto do Renato Gaúcho falar para os jogadores. E aí, vocês querem passar o que vocês passaram ano passado, brigando até o final por zona de rebaixamento, ou vocês aí vão pontuar e depois que vocês chegar aos 45 pontos, você começa a prospectar coisas melhores no brasileiro? Porque ninguém quer ficar passando aperto, né? Então o Renato teve um papo reto hoje, no seu primeiro dia, vai seguir nessa sequência de trabalhos, lembrando que o Vasco enfrenta o Palmeiras, vai ser a estreia do Renato, diante da torcida vascaína, que eu acho que vai lotar São Januário. E se o Renato der uma chinelada, no Abel Ferreira, esqueça tudo, né, galera? Meu Deus do céu, o homem já é vaidoso. Se ele bate no Abel, logo de cara, o Lanterna batendo no líder do campeonato, esqueça tudo, vai ficar insuportável. E eu acho que é a confiança que o Vasco precisa para a sequência da competição, começar bem um trabalho com uma vitória, é muito importante. Eu vou torcer muito que o Renato consiga. Deixa a sua opinião sobre a coletiva, sobre a chegada do Renato, sobre isso tudo. Mais tarde a gente volta às 10 da noite com uma super live aqui no canal, na Torcida Vascaína. Uns beijos no coração, fique com Deus, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa nesta quarta-feira, tá bom? Tudo de bom, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto, galera.